Olá, amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui, eu e o Guardião Sigma, para mais uma videoaula. Hoje eu vou falar para vocês sobre poses. Muitos artistas têm dificuldade para colocar seus personagens na posição que desejam, principalmente aqueles artistas que fazem histórias de super-heróis, que têm uma variação enorme de poses. Então, eu também tive, em determinado momento da minha vida, essa dificuldade. Então, eu acabei desenvolvendo uma forma de fazer isso que ajuda muito. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Isso aqui eu tenho nas mãos, é mais uma das minhas publicações, certo? Alguns dos meus personagens, tá? Junto com o Guardião Sigma, tem este aqui, que é o Morte, e tem mais alguns outros, tá? Mas então, vamos falar de poses. E para isso, eu vou me valer de algumas páginas, inclusive desta revista, certo? Como exemplo. E o vídeo vai ser um vídeo relativamente curto, tá? Mas eu acredito que pode ajudar você em muita coisa. Então, assista. Eu peço a vocês que assistam o vídeo até o fim. Isso é muito importante quando vocês olharem meus vídeos, que vocês assistam até o fim. Isso fortalece o canal junto ao YouTube, tá? Bom, meus vídeos, como vocês sabem, são gratuitos, em tempo real. Eu não pretendo cobrar pelos vídeos, eu gosto de espalhar conhecimento, mas eu preciso do seu apoio. Então, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva e assista o vídeo até o fim, ok? Vamos lá então, vamos para o nosso vídeo. Bom, amigos, antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês algumas páginas para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, aqui nós vemos o personagem em várias posições, várias posições diferentes. Aqui, inclusive, está sendo lá em cima, no telhado, e vendo o inimigo lá embaixo. Então, aqui, por exemplo, o bandido da história está sendo golpeado pelo herói. Ó, aqui você pode ver também que o bandido está mais abaixo e está golpeando o herói. Então, a gente tem várias posições dos personagens, tá? Não é uma história de super-herói convencional, tipo um Homem-Aranha, etc. Mas mesmo assim tem algumas variações de posições. Aqui, por exemplo, ele está arrastando, o herói está arrastando o inimigo derrotado, está sendo visto por baixo, de outro ângulo. Então temos os personagens não aparecem sempre de frente ou de lado nas histórias, eles têm movimento para que a história fique bem natural. Olha nessa outra, esses arqueiros, ó, um está mais de frente, outro está mais de lado. Este aqui está recebendo um machadado, ele está em outra posição, tá? Esta aqui é uma das minhas publicações, são tudo histórias em quadrinhos minhas com meus personagens, tá? Mas é só para mostrar do que eu vou falar hoje. As pessoas têm normalmente dificuldade para desenhar os seus personagens em várias posições. Quem faz história em quadrinhos super-heróis precisa muito disso, né? Então muita gente às vezes decora uma posição ou outra porque gosta do seu artista favorito e sai repetindo sempre a mesma coisa, tá? Então a minha intenção com essa aula é vocês conseguirem entender como é que isso funciona, o que vai facilitar depois quando vocês forem construir seus personagens, tá? Existem muitos esquemas que as pessoas usam para projetar seus personagens, tá? Muita gente usa o bonequinho, vamos ver, sei lá, tem um bonequinho que o pessoal usa aí, que é assim, mais ou menos, onde ele projeta o seu personagem, ele cria a posição que ele quer. Algo assim, tá? Algo assim. Certo? Eu não uso esse tipo de coisa. Eu, quando faço, eu já estou pensando em volume, tá? E no esboço em si, porque isso aqui, ok, é muito interessante, é uma artimanha, você pode usar sem problema nenhum, mas eu, por exemplo, prefiro usar já o bonequinho feito com as elipses ou com cilindros, que é algo que dá volume. Então, o que acontece? Quando você vai desenhar um personagem em uma posição qualquer, o mais difícil é você fazer o tronco do personagem e a cabeça, tá?
Então é por aí que nós vamos começar. Depois da colocação do braço, das pernas, isto aí é mais natural, é mais fácil de fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu estou falando. Primeira coisa, quando a gente vai fazer um personagem, a gente tem que estudar o manequim dele, do corpo dele. Veja isso aqui, você vai entender. Ó, vou fazer mais ou menos de frente, tá? Depois eu vou botar nas posições que eu quero. Ó, imagina que isso aqui, ó, seja só o manequim do personagem, ó, onde vão os braços, a cabeça, no caso, o pescoço, e a parte final, certo? A parte da pelvis ali. Então tá. Então, se você conseguir ver este tronco aqui em várias posições, fica mais fácil para você. Então encare isso aqui como uma forma que você tem que replicar em várias posições. Outra coisa que auxilia muito é a gente já colocar a parte aqui da pelvis, né, da pub. E seria basicamente isto, tá? Ó. Essa bolinha aqui representa o quê? Que se essa parte aqui fica parada, aquela parte gira, certo? Ó, várias posições. Para frente, inclusive, levemente para trás, porque a gente não inclina muito para trás. Ou ao contrário, se a gente ficar com essa parte aqui estática, a gente consegue virar essa parte aqui da bacia, da pelvis, tá? Para lá, para cá. Isso tudo vai te dando os movimentos. Outra coisa, se a gente virar essas peças aqui nesse sentido, você consegue ver a figura por cima, por baixo, de lado, na posição que você quiser. Eu vou dar um exemplozinho agora, quer ver? Ó? Vamos pegar este corpo aqui e vamos fazer ele um pouco girado para o lado. Apenas um pouco, não muito. Aqui você vai ter o braço, lá você vai ter a cabeça, ok? Ó, você pode ver que aqui está metade do corpo que estava aqui. Entendeu? Se você consegue fazer esse manequim em várias posições, isso você vai praticar, você tem que ver isso, entender, você vai conseguir fazer seu personagem na posição que quiser. Olha aqui está o braço. No outro lado aqui, ó, coberto pelo próprio corpo, vou botar tracejado, estaria o local do outro braço, certo? Tá, agora esse seu personagem, em vez da gente virar ele assim, vamos virar ele assim, de forma que a gente veja ele mais por cima. Como ficaria? Ó, percebam. Aqui, ó, aqui a cabeça, aqui o braço, aí depois a bolinha aquela, que eu não fiz aqui, mas poderia ter feito, ó. Certo? Ó. A parte de baixo. E aqui a mesma coisa. Agora a gente está vendo, ó, a gente deu um leve giro nele assim. Então a gente começa a ver a parte de cima. Tá? E aí nós temos lá também, ó. Ó. Certo? Ó, então nosso personagem agora está sendo visto de cima. Tá? A gente vai girando. Se a gente for girando isso mais, ó, a gente cada vez vai ter o personagem mais visto de cima. Ó. E a cabeça, e lá no fundo a parte de baixo. A mesma coisa aqui da pelvis, ó. Certo? E aí nós vamos construindo o nosso personagem. O que eu fiz aqui para esse lado, você pode fazer para o outro lado, que é a mesma coisa. Eu fiz agora assim, vamos fazer o contrário. Então, vamos, em vez de fazer assim como nós fizemos, vamos fazer assim. Ó. Vamos ver. Veja como vai ficar. Novamente, aqui está o braço, ó. Aqui está a parte de baixo. A parte da cabeça que antes aparecia aqui, como você girou, ela vai estar lá do outro lado. Vou fazer tracejado, tá? O pescoço partiria daqui e depois só a outra parte da cabeça apareceria lá.
tá? Mesma coisa aqui a pelvis, ó. Veja. Ó. Você compreende? Conseguiu compreender? Isto é interessante, porque agora você constrói o corpo na posição que quiser. Vamos fazer uma pessoa aqui deitada, apoiada nos braços, por exemplo. Ó. Só não esqueça, o corpo do ser humano ele é móvel. Isto aqui dobra, tá? Aqui nem tanto, mas isto aqui dobra, né? Você tem aqui a parte do estômago do personagem, tem as costelas, isto aqui dobra. Então é que nós vamos fazer aqui o personagem deitado, ó. Primeira coisa que vamos fazer, vamos desenhar o manequim, ó, tá vendo? É aquele mesmo manequim, só que agora, ó, levemente dobrado, ó. E aí nós temos a mesma coisa, o braço, ele está de lado, estamos vendo de lado, o braço aqui a região da cabeça, que depois a gente vai complementar, vamos botar aqui a cabeça dele aqui, ó, certo? Aqui nós temos o que? O braço, ó, como é bem mais fácil colocar o braço, viu? Ó. E aqui nós temos a parte da pelve, ó, certo? Ó. Então nós temos aqui a parte da pelve. Daqui sairia as pernas. É uma possibilidade, mas é uma bem simples. Vamos fazer outra. Vocês lembram do grande John Romita quando ele desenhava o Homem-Aranha? Subir numa parede? Nada mais é do que ó, a figura aquela, certo? Ó, está em perspectiva, veja, está sendo vista de cima, está sendo vista a partir daqui, como a gente viu na folha anterior. Ó, então a cabeça está aqui, certo? Ó, aqui nós vamos colocar a pelve. Ó. Muito bem. Aqui os braços. Então, como é que ficava? Ó, a cabeça. Vamos botar a cabeça aqui. Ó. O braço estava em perspectiva, então ele ia lá para baixo, ó. Certo? Se quisesse, podia botar esse braço aqui levemente encolhido, ó. É outra também lá para baixo, tá? A perna, ó. Também, já esta outra esticada. Percebam que você, como é fácil se você entender. Se você entender este manequim do dorso aqui, do corpo, e a parte de baixo, você consegue construir todo o resto do personagem. Veja isso aqui, ó. O braço está em perspectiva. Como é que você vai resolver essa questão? Para resolver essa questão da perspectiva, tanto no braço, nas pernas, você deve se valer das figuras básicas, das formas básicas. Veja, por exemplo, tá? Um cilindro. Aqui nós temos um cilindro, tá? Ó. Certo? Se a gente pegar esse cilindro, inclinar levemente ele, como ele vai ficar? Vai parecer menor, ó. Certo? Ó. Pela perspectiva, a parte de trás vai parecer menor e esta vai parecer menor. Se você levantar mais ainda esse cilindro, se você girar mais ele, ó, cada vez ele vai aparecer menor, mas mais em perspectiva. Perceba que aqui praticamente não aparecia a base dele, aqui já aparece mais, aqui aparece mais. Ó. Tá? Quando você for fazer uma perna, um braço de um personagem, é a mesma coisa. Aqui nesse nosso Homem-Aranha aqui, por exemplo, o que a gente poderia ter feito para desenhar essa perna dele? Ou o braço, vamos pro braço então. Ó, temos uma parte e temos duas, temos o antebraço e o braço. Então vamos fazer aqui, tá? Ó, poderíamos ter feito
um cilindro, ó, um cilindro, aqui outro cilindro, ó, um cilindro emendado no outro. A bolinha sempre representa movimento, tá? Porque o braço você pode girar para lá, para cá, e aí você conseguiria fazer seu personagem, ó. Fazendo um esboço assim, você conseguia. Percebam? Ó, o que acontece? Um braço normal seria sim, mais ou menos assim, certo? Seria mais ou menos assim, um braço normal. E está esticado. Quando você coloca ele em perspectiva, veja o que acontece. Ó, esse aqui é o cilindro normal. Quando você coloca em perspectiva, o que acontece? Ele vai diminuir. Então, é o que nós fizemos ali. Percebem? O que acontece aqui? Podemos fazer mais ainda. Ó, podemos fazer mais ainda se quisermos. Percebem? Então, se você entender o volume dessa forma básica aqui, você pode aplicar isso tanto nas pernas, nos braços. Então, isto é mais simples. Mas o que acontece? A posição do personagem mesmo, quem determina é a posição do corpo dele, tá? Deixa eu ver. Vamos pensar aqui. Vamos desenhar uma outra posição. Ó. Veja bem. Ó, uma outra posição. Aqui alguém está arremessando algo. Vamos pensar assim. Alguém está arremessando algo. Aí nós temos um braço. Aqui nós temos o outro braço que fica lá atrás. E aqui certo? Ó, a perna. Lembra a bolinha? A bolinha é para girar. O corpo podia estar girado e esta parte poderia estar quase de frente. Porque são partes independentes. Ó. Ó, aqui estamos o quê? Usando o cilindro, ó. Vendo? A perna dele está em perspectiva. É como se eu tivesse o cilindro em perspectiva. É o que acontece lá, ó, tá vendo? Ó, ó. Então, a partir do cilindro, você consegue fazer o que quiser. Esta outra perna podia estar para lá, podia estar para cá. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó, o cilindro. Certo? É só você entender. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Nesse manequim que a gente viu na página anterior. Certo? Aqui, ó, você tem que estudar essa figura. Você pode, antes de partir para o personagem em si, você pratica esta forma em várias posições. Depois é só a sua criatividade, a posição que você quiser desenhar seu personagem. E quando tiver dificuldade na perspectiva, use as formas básicas, que são fáceis. Ó, um cilindro em perspectiva é fácil de desenhar. Então você usa como modelo, tá?
Vamos ver aqui alguma posição que a gente possa imaginar, só para dar uns exemplos finais. Por exemplo, a gente tinha feito ali, ó, vamos desenhar o nosso manequim visto por baixo. Ó, nosso manequim visto por baixo. Certo? Como tínhamos visto, a parte do pescoço vai ficar escondida, mas a do braço vai aparecer. Então, faríamos lá o nosso personagem, aqui o braço, o outro braço, certo? Aqui nós faríamos também a nossa região aqui, ó, da pelvis também, como se fosse vista por baixo, ó. Aí nós podemos fazer várias coisas. De repente podemos fazer essa perna encolhida, outra esticada, ou as duas encolhidas, ou esticada, não interessa. Tá? Por exemplo, vamos sempre nos valer do quê? Do cilindro. Então vamos fazer a coxa dele aqui levemente em perspectiva, ó. Certo? Ó. Estamos vendo de baixo, a perna dele quase não aparece, é um cilindro, como nós tínhamos visto aqui, ó. Tá? Claro que ela não tem a forma do cilindro, porque ela é uma perna de ser humano, mas a base, a estrutura é a mesma, tá? Bom, aí temos aqui o joelho. Aí esta parte aqui já está em menos perspectiva, já está mais reta. Vamos. Percebam, ó. Veja que o nosso personagem já está ganhando forma aos poucos, tá? E aí essa outra perna aqui, podemos fazer o que quiser. Essas poses aqui não tem nada a ver, entendeu? Estou criando umas poses completamente aleatórias. Aqui, inclusive, o personagem está de frente, não precisa estar sempre de frente, tá? Bom, podemos fazer esta perna para trás. Aí o nosso cilindro, esta aqui, o nosso cilindro está, melhor, nosso cilindro está assim. Ó, nosso cilindro está assim. Agora vamos fazer esta perna para trás. Nosso cilindro vai estar ao contrário, ele vai estar assim, ó, certo? Ó, vai estar assim. Ou seja, a coxa está para trás. Ó. Entende? Então você tem que entender o seguinte: você tem que entender a forma do corpo e o cilindro, que são duas coisas que vão ajudar você a desenhar seu personagem na posição que você quiser. Que posição poderíamos ver aqui? Vamos fazer uma outra posição aqui. Ó, começamos sempre pelo cilindro, pelo manequim do corpo, ó, manequim do corpo, certo? Aí depois as pernas, etc, é acessório. Ó. Aqui, se você quiser estender a perna do personagem, vamos estender. Ó, o outro braço, a raiz dele está escondida. Mas vamos... Ó, certo? E aqui, ó, nós temos a cabeça.
Ó, se você quiser, você já faz um Spider-Man, só aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Pratiquem isso, entenda como é que o cilindro trabalha, tá? Ó, na perspectiva, façam exercícios, façam observações e, principalmente, aprendam a desenhar este manequim em várias posições. É mais fácil você começar com algo simples, tá? Que vai te dar a base para depois você criar a estrutura completa, tá? Assim, o que acontece? Você se preocupa com uma coisa de cada vez. Primeiro você se preocupa com o manequim. Só depois você vai se preocupar em fazer a sua figura detalhada e caprichada, certo? Isto são só esboços, não vamos apresentar nenhum desenho pronto hoje. Talvez numa próxima aula eu mostre para vocês um personagem desenhado assim. Mas basicamente isso aqui é uma ferramenta muito poderosa que eu aconselho vocês a estudarem bem ela. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem nos comentários, certo? Que assim que possível eu vou responder. Eu peço aos amigos que assistam o vídeo até o fim, porque é muito importante para o canal crescer. E quem não for ainda inscrito, por favor, se inscreva, ok? Então tá, até a próxima.